Oi, boa noite. Eu vim aqui bater um papo com vocês sobre sustentabilidade e para isso eu vou chamar a Camila Calado para continuar essa conversa comigo. Só preciso achar onde é que eu chamo aqui. Camila, eu tô tentando te chamar. Oi? Oi, Camila, boa noite. Você tá me escutando direitinho? Eu não entendi que você entrou e saiu, eu falei, É porque eu tô aprendendo a mexer aqui no Instagram. ah, vamos lá. Oi, gente. Oi, Li. Boa noite. Eu vou colocar um filtro aqui para ficar mais incrível o nosso encontro. E aí, tá conseguindo ouvir direitinho? Tá perfeito pra mim. Tá. O meu tá dando umas travadinhas, mas tá bom. Bom, o assunto de sustentabilidade é um assunto assim muito amplo, né? Mas a ideia é a gente está em tempos de quarentena, é um momento que a gente está tendo para olhar bastante para os nossos hábitos de cada dia. A gente quer focar aqui um pouco em como a gente está destinando os nossos resíduos. Principalmente porque muita gente está usando esse tempo em casa para fazer aquela faxina prometida, né? Eu estar se dedicando mais um pouco à cozinha. Então tá tendo essa oportunidade de estar olhando também para os resíduos, né, que estão sendo produzidos. E que nesse momento tem sido em triplo, né? Porque tá todo mundo em casa, família inteira, querendo ou não, quem mora com os pais está reunida e a gente acaba gerando muito mais, né? Então acho que a ideia aqui é a gente vir aqui conversar com vocês exatamente para a gente buscar uma maneira de como evitar, né? Reduzir o consumo principalmente do plástico e de vários outros resíduos aí que a gente acaba criando sem querer. E eu espero que vocês gostem aí do papo. A primeira pergunta, né, que todo mundo faz é sempre o seguinte: o que que eu faço se eu ainda não tenho uma coleta seletiva em casa? Que infelizmente essa ainda é uma realidade aqui para a maior parte do nosso país, né? Não ter essa coleta seletiva domiciliar. Então, uma pergunta: mas para que eu vou separar o meu resíduo se não vai ter quem recolha? Como é que funciona esse processo? Pois é. Então, eu trouxe aqui o exemplo que eu estou fazendo em casa, é super simples, a gente não tem que, acho que não demanda tanto tempo assim do nosso dia para conseguir separar. Eu acho que pensando num todo, né, e principalmente no meio ambiente, é um bem que a gente faz para nós mesmos, porque só de saber que esse resíduo ele não está indo parar num lixão ou, enfim, numa montanha que está sendo construída de lixo, já te dá um alívio muito grande, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos aí. Opa. Ó, dá para ver? Deixa eu ver se dá para ver bem. Dá para ver, Tá? tá Dá. perfeito. Tá. Então, vamos lá, ó. Esse plástico, ele, apesar dele ser bem fino, ele é um plástico que ele é reciclável. Esse aqui é um pacote de papel higiênico, né? Ele, por ser transparente e não ter tanta modificação e nem tanta química, ele acaba sendo um plástico que pode ser reciclado, né? Eu coloco junto dele, ó, plástico transparente um pouco mais grosso, ó, plástico transparente também mais rígido.
E eu trouxe alguns aqui também que eu sei que não são recicláveis. Então, por exemplo, esse aqui, ó, até atrás, eles têm um número, né, Agatha? Você deve saber isso melhor do que eu. Né? Mas Para esse, identificar o tipo de material que é, o tipo de plástico que é. esse, por exemplo, ó, ele aqui fala que é o 7. Então, ele é um plástico que também ele é reciclável. Eu não sei exatamente em qual proporção, mas eu posso, por exemplo, né, colocar esses aqui juntos. Assim, uma Olha coisa aqui. muito importante para a gente pensar sempre é que a partir do momento que a gente está gerando um resíduo, a melhor solução possível para esse resíduo é a reciclagem ou pelo menos a tentativa de. Porque quando a gente fala tentativa de reciclagem, é porque a gente tem que entender que o material ser reciclável não significa que de fato ele vai ser reciclado. Porque a É, reciclagem por si só, ela traz uma série de desafios. E dependendo da onde você mora e de qual cooperativa que vai coletar, ou com a demanda das indústrias, né? Porque o mercado da reciclagem, ele depende muito da demanda, de quem vai comprar esse resíduo, e quem vai comprar depende do tipo de materiais que estão sendo produzidos. Então, é uma variedade assim, incrível de problemas para que a reciclagem, de fato, ela seja efetiva. E aí, assim, exatamente. sempre coloca para reciclar, sempre também, lavar ou não lavar, né? É um outro ponto importante também. Então, assim, se ele tiver com aquele resíduo, no caso aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês também um exemplo de um shampoo que está no finalzinho. Antes de descartar, passa aquela aguinha, joga fora o shampoo, né, para manter o resíduo relativamente limpo. Porque tem que pensar que um outro ser humano, depois de você, vai tocar nele. E se ele, de fato, esse resíduo não foi encaminhado para reciclagem, pode ser que no meio do processo, mesmo sendo encaminhado para um aterro sanitário, pode ser que no meio do processo tenham catadores que vão tentar se aproximar do seu resíduo por conta do valor econômico dele. Ou então animais, né? A Camila tem até um exemplo para falar sobre É, isso. assim, até uma coisa que aconteceu durante essa quarentena e eu fiquei, sim, para mim foi um choque, mas eu sei que a realidade de muitas pessoas, tipo, elas não vão saber o que fazer e acham que é o mais correto. Mas, por exemplo, você usou uma lata de leite condensado, ou uma lata de ervilha, uma lata de creme de leite, não sei. E aí houve um post que eu recebi muitas vezes no WhatsApp, até em grupos tal, que diziam assim, era um áudio de uma moça falando, olha, se você usar uma lata de algum alimento, lembre-se sempre de amassar essa lata antes de jogá-la no lixo. Primeiro que, assim, a gente nunca amassa essa lata de alimento, não estou dizendo a lata de bebida, né? Que é um outro processo, que é uma coisa que a gente tem certeza que vai ter uma pessoa ali que vai dar vai encaminhar essa lata. Mas essa lata de comida, primeiro a gente não amassa porque ela é super rígida e ela fica cortante. Então, qualquer pessoa que for pegar numa sacola de lixo e mexer, ela vai continuar perigosa ali para aquela pessoa. Mas, principalmente, a mensagem era que era para amassar a lata para os animais não quererem lamber o alimento. Primeiro que, assim, é tão simples a gente colocar a lata na nossa pia, enquanto está lavando a louça ali, ela já vai caindo água, você já pode esquentar uma água quente e jogar. Aquilo ali já vai fazer com que não fique cheiro na lata. Aquilo ali é um resíduo, aquilo ali tem um valor. Independente de ter carregado o alimento até a sua casa, teve um valor. E a partir do momento que a gente lava ela continua tendo um valor para essas pessoas que vão dar esse encaminhamento desse resíduo. Então, acho que isso é muito legal da gente pensar que não é, assim, às vezes acho que o caminho mais simples, que é esse do amassar e tá tudo bem. Não, pelo contrário. O melhor caminho é lavar o resíduo, como todas essas coisas aqui que eu separo aqui no meu lixo, todos eles estão lavados, já estão prontos para serem encaminhados para uma pessoa. Inclusive, essa semana eu conheci um senhor que está coletando lixo aqui da rua
e eu combino com ele e eu vou entregar na mão dele. Então, quer dizer, eu tenho essa segurança de que ele vai dar esse destino e ele mesmo me trouxe, né? Aí eu até separei. Isso aqui, por exemplo, não é reciclável. Isso aqui me cortou o coração, que isso aqui uma embalagem que vem tomatinho, né? E aí eu fiquei chocada quando ele falou que isso não era reciclável, porque eu falei, como assim não é reciclado? Tipo, e ele falou, não é, isso aqui também não, ó. A tampa disso aqui mas isso aqui não é. Outra Porque, coisa. Camila, provavelmente é o seguinte, para ele não sabe para quem vender. Por isso que ele vai falar, não, isso aí não é reciclado. Não é que o produto Exato. não exista reciclagem, né? Porque é aquela velha questão da cápsula de Nespresso. Existe reciclagem para cápsula de Nespresso? Existe sim todo um processo de reciclagem para cápsula de Nespresso. Mas isso não significa que sempre que a gente colocar para reciclagem, aquela cápsulazinha vai ser reciclada. Porque é um processo assim muito desafiador. Inclusive, são 2 tipos de plásticos diferentes. E para separar, precisa de um equipamento especial. Então, por exemplo, a cápsula de Nespresso tem que levar de volta para Nespresso. Porque só eles vão poder encaminhar daquela maneira. Exatamente. E aí, necessária, e não vai ser né? a cooperativa da sua casa, da sua cidade, que vai fazer essa reciclagem, né? Então, por isso que a gente é preocupação nossa, uma vez que a gente adquire aquele alimento, aquela embalagem, enfim, o que quer que seja aquele produto, é responsabilidade nossa também de encaminhar isso, né, para a reciclagem correta e para o fim mais correto daquilo. E uma coisa assim muito interessante que por mais que a reciclagem, ela seja sempre a melhor solução, tipo, destinar para reciclagem sempre a melhor solução, a gente tem que ter cuidado para não achar que só porque a gente colocou naquela lixeirinha vermelha, só porque a gente sabe que tem uma cooperativa que vai buscar, que a gente, pronto, né? Se livrou do karma, não, eu sou uma pessoa boa, tô botando para reciclagem. Não, a gente tem que pensar que não necessariamente vai ser economicamente viável a reciclagem daquele produto. Então, às vezes, por isso que na hora de consumir é tão importante pensar no significado daquele produto na nossa vida. Porque a reciclagem por si só é um processo que demanda água, que demanda energia, demanda um transporte para o local da reciclagem, né? Que é o caso do isopor. Porque mesmo as poucas cooperativas que vão coletar aquele pratinho de isopor danado, as poucas cooperativas que vão conseguir ter o equipamento ou o espaço, né, para armazenar, porque o isopor ele é muito leve, então precisa de muito espaço para poder armazenar, precisa de um equipamento especial para triturar aquele isopor. Já me explicaram que o primeiro passo do processo também é a retirada do ar. Então, depois que faz tudo isso, tem que viajar para São Paulo, ou pior, para Santa Catarina. Então imagina que o seu lixo vai viajar tão longe para ser reciclado. E às vezes um pratinho que você usou, só uma embalagem que a gente recebeu, né? O nosso delivery aqui em casa. Ou então aquele pratinho safado que você usou rapidinho para comer um hambúrguer ou alguma coisa assim, que vai viajar tanto tempo para ser reciclado. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que tirar coisa, né? esse alívio. Hoje em dia a gente está o tempo inteiro rodeado desses resíduos, só que a gente não sabe o valor deles e o quão demanda, acho que é respeito, né? Um pouco de responsabilidade nossa, de entender que é nossa responsabilidade total de dar um fim para aquele resíduo, né? Então, agora, Camila, eu tô reparando que tem algumas pessoas fazendo perguntas. Aqui, sim, por exemplo, daqui a pouco Júlia. A gente responde, acho que vamos... Porque a Júlia ela fez até uma pergunta que acho que tem muito a ver com a sua experiência, né? Em termos de como garantir a coleta seletiva. Que é um pouco da experiência que você acabou de contar. Que você aí em São Paulo, você foi buscar um catador, você conheceu um catador e falou assim, olha, o que você quer do meu resíduo? E aquela coisa assim, bem direta, né? Ou também sua experiência aqui no prédio de Niterói. Eu acho que assim, é muito, por exemplo, Júlia, respondendo a sua pergunta, assim, o primeiro passo que você tem que fazer. Se você mora, enfim, num condomínio, mora numa casa,
unir uma quantidade mínima de pessoas que queiram começar, né, de fato, a tomar consciência para isso e entrar em contato com uma cooperativa local do teu, às vezes do teu bairro, da tua cidade, enfim. Existem inúmeras, a gente às vezes não sabe, mas existem inúmeras, a gente até vê o tempo inteiro os catadores de rua e muitas vezes é só parar, abordar eles na rua e perguntar onde que o senhor trabalha, você sabe se eles fazem a coleta aqui na região. Enfim, às vezes eles cobrem uma taxinha assim mínima de R$ 10, R$ 15, eles passam uma vez por semana lá na tua residência, coletam todo o lixo. Só que, assim, aí também tem um outro ponto do cuidado que essas pessoas, que vocês vão ter para como que esse lixo vai chegar para eles, né? Então, é muito importante essa questão da lavagem. A gente vai gastar água para isso. Não, você pode reaproveitar, você pode colocar ali quando o negócio está muito sujo. Por exemplo, eu sempre, tipo, deixo um dia, às vezes, ali, em 3 louças que eu lavo no dia, o negócio já se auto-lavou. Sabe, praticamente já saiu toda a sujeira. Quando tiver alguma coisa muito grudada, claro que é legal ferver uma água, de repente botar um pouquinho de limão, que ajuda a soltar, vinagre, ou próprio sabão. Isso já ajuda que o resíduo já fique 100% apto a ir para a coleta, né? Aqui, ó. Aí tem também os outros processos de como que a gente deve deixar o resíduo. Por exemplo, isso aqui é uma caixinha de leite, né? Como vocês estão vendo. E aqui, ó, ela vem assim. Então, o ideal é que a gente sempre abra ela, lava, passa água, ela já tá limpinha, não tem cheiro de nada, não tem problema nenhum não vai ter o caso de um animal vir. Eu guardo dessa maneira em casa, eu pego uma caixa de papelão no mercado e passo a guardar na caixa, tá vendo? Ó, isso aqui é lixo do quê? De 2 semanas para cá. A maioria, ó, leite, enfim, isso aqui uma caixa de ovo, Yakult, aqui um pote de tofu, enfim, lixo, plásticos que eu sei que a maioria aqui é reciclado. Eu separo tudo. E aí agora eu consegui esse senhor que tá vindo, que ele vem aqui do lado da minha casa. Mas assim, respondendo a pergunta aí do Vitinho, tem algumas cooperativas, depois eu posso fazer um post no meu Instagram, e eu coloco os números dessas cooperativas daqui do Guarujá, que eu sei que elas coletam, inclusive elas coletam no meu prédio. Que como eu não estou na minha casa agora, eu estou em outro lugar, aí eu estou fazendo dessa maneira, que eu encontrei esse senhor. Mas, enfim, eu sei que, por exemplo, aqui na Praia do Tombo, tem 2 caçambas ali do lado do palanque. Essas caçambas, elas são para lixo reciclável, e muitos dos catadores vão ali também e pegam dessa caçamba. Então, é uma maneira também, sabe? Quando não existia coleta seletiva aqui no Guarujá, eu sempre procurava pontos de coleta. Então, por exemplo, no Pão de Açúcar tem, aqui no Tombo tem, antigamente tinha ali no início do Guaiúba. Eu sei desses 3, não sei de mais nenhum, mas, enfim, tem as próprias cooperativas aqui. Tem uma cooperativa na Enseada, que é super perto. Mas eu acho que, assim, você se colocar a serviço também dessas pessoas, porque é um trabalho para eles, e você está fazendo, agilizando esse processo para eles, as pessoas vêm buscar na porta da tua casa. Tipo, isso é fato, é o alimento deles, sabe? Isso vai ser o alimento deles. Então, é muito importante a gente se preocupar com essa troca. Então, acho que isso que é legal. Eu não sei aí em Niterói, se você quiser falar, Agatha. Em Niterói a gente já tem em alguns bairros, né, a coleta seletiva, mas também tem algumas iniciativas, como a do Grupo Enel, que a gente pode trocar os resíduos por desconto na conta de luz, que também é muito interessante. A Anne perguntou aqui se a gente põe para secar o resíduo. Olha, sim, eu gosto de pôr para secar, até porque aqui a gente tem, às vezes, principalmente no verão, a questão da dengue, né? Então, o ideal é que a gente não crie mais pontos, né, possíveis assim para os vetores.
Não só da dengue, também como outros. Sim, com certeza. E assim, é super simples colocar para secar. Eu na própria pia, quando eu passo a água, por exemplo, nisso aqui, ó, eu deixo apoiado na pia de ponta cabeça. Ele já se auto vai secar em menos de um dia ele já vai estar ali pronto para ficar nessa caixa, para não molhar a caixa, enfim, não fazer aquela lambeira, né, que fica aquela nojeira. Acho que longe disso, tá tudo sequinho aqui o lixo, e até isso é uma coisa importante, que o lixo reciclável, ele é o lixo seco, né? A gente tem que manter essa regrinha, porque muitas vezes chega num estado deplorável lá para os catadores e eles não têm como dar um fim, né, naquele resíduo. Ele tem que chegar da maneira que de fato vai ser reciclada. Enfim. E também, assim, aquela grande pergunta, né, que a gente estava fazendo antes é o que vai ser de fato reciclado? Bom, existem alguns tipos de resíduo que os catadores chamam do filé mignon da reciclagem, que é aquele resíduo que todo mundo vai querer. Tipo, papelão, sabe? Papelão é uma coisa que todo mundo vai querer. Aqui Essa caixinha. Essa caixinha aqui de remédio. Mas só que essa caixinha de remédio aqui, eles já chamam de um papelão, assim, de terceira linha, talvez. Porque, primeiro, que ela é colorida. E por ser colorida, ela já vai perder o valor econômico agregado. E aí, quando a gente tem, talvez, aquele papelão, por exemplo, de geladeira, que vem produto eletrodoméstico, que tem várias camadas, aquilo ali é a primeira linha. Todo mundo quer porque vale muito. Então, assim, a caixa da pizza que vem, ela já tem, mesmo com aquela gordura, é de segunda linha, então sim, tem um certo valor econômico. Então, papelão não tem erro. Vidro já é um problemão, porque 1 quilo do vidro, por exemplo, vale 80 centavos. Né? Assim, no melhor das hipóteses ainda, porque ainda não tem muita gente que compra. Eu tô sabendo de um programa até da Ambev, assim, que tá prometendo começar a retirar, assim, muita garrafa de vidro da rua, né? Essas que é de uso único, que depois não tem muito o que fazer. Mas mesmo assim é um processo ainda muito complicado, porque para o uso do vidro, o melhor dos mundos é aquele que você vai, o melhor cenário, né? É aquele que você vai conseguir que aquele vidro ele não perca o seu próprio formato, ele seja esterilizado, ele volte a ter a própria função, né? O cenário ideal da reciclagem é sempre que uma embalagem volte a ser ela mesma. Então, nesse sentido, o vidro é maravilhoso, porque ele sempre vai poder, ele não vai se desgastar, ele vai poder ser reutilizado, esterilizado e reutilizado várias vezes. Se ele sofrer um processo de transformação físico-química, né? Ou seja, os cacos se tornarem um outro tipo de vidro, também, assim, é ótimo, não perde a qualidade. Só que é um processo ainda que a reciclagem ela precisa ser melhor instaurada no Brasil. Ele é muito caro, demanda energia. E demanda muita energia, né? Porque todos os projetos de reciclagem demandam uma energia mínima, o vidro demanda bastante. E assim, as fábricas de vidro, elas precisam ainda se adaptarem a receberem novos cacos para instalarem de novo no processo. E tem toda uma diferença se o vidro ele é côncavo, se o vidro ele é liso. Então, assim, ainda tem muita diferença. Isso diz muito sobre ele, né? E a mesma coisa o plástico, né? E o plástico, ele no processo de reciclagem, ele vai se desgastando. Então, também, assim, plástico tem essa coisa, mas o plástico duro, as tampinhas das coisas, eu trouxe aqui essa tampinha, ela tem muito valor econômico, as tampinhas, né? Porque é um plástico duro, então ele é muito bom para ser reciclado. Aí, aqui vocês terem uma ideia, de biscoito. 1 quilo. Você sabe quanto que vale 1 quilo dessas tampinhas, desse plástico mais rígido? R$5. Nossa! Muito 1 quilo. vidro. Então eu fiquei chocada. Eu fui atrás porque eu comecei a juntar também para ajudar a causa animal. E aí eu fui nas cooperativas e perguntei e tal. E 1 quilo dá mais ou menos essa caixa aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tipo, essa caixa vai completa. O que não é muito, juro. Assim, quando eu ainda estava indo surfar, eu voltava da praia, juro, com umas 15 dessa por dia. Tipo, era muito fácil. Eu tô com um pote cheio, assim, lá em casa, que eu tô juntando, né? Enfim, agora tá vindo a quantidade bem menor, porque eu não tô tendo mais tanto consumo. Eu não tenho tanto consumo aqui, mas também não tô pegando tanto
dos lugares que eu vou, até pelo que a gente está passando, né? Mas, assim, se a gente tivesse uma ideia do quanto vale esses resíduos, a gente ia repensar muito, assim, na hora de comprar, na hora de o que fazer com eles, porque é algo que ainda não está na consciência das pessoas, né? De entenderem que o plástico, ele é dinheiro, o lixo, que a gente fala que é lixo, que vai ser descartado, ele é dinheiro, ele vale muita coisa, né? Então, isso Por é exemplo, bem... pacotinho de biscoito. Pacotinho de biscoito, aqui eu não tô achando pra ver o número dele, que aí eu não tenho de cabeça, porque tava em cima, eu tirei aqui, mas é reciclável? É Fala. reciclável. Mas imagina acumular 1 quilo de pacote de biscoito para conseguir vender, né? E entrar para reciclagem. Então, assim, isso torna um processo inviável. Eles não vão querer ir atrás do biscoito. Aqui, outro que eu trouxe aqui, desse biscoitinho aqui, eu trouxe o anelzinho que prende ele. Eu amo biscoito de arroz, mas vem com esse anelzinho aqui. Isso aqui deve existir tecnologia, mas isso, etiqueta de roupa, aquela maldita espátulazinha de mexer café, sabe? Aquilo ali, assim, é terrível, porque precisa acumular. Imagina 1 quilo daquilo, aquilo é uma praga, aquilo é um microlixo. Ele não vai ser reciclado, a gente não pode romantizar, mas é plástico, é transparente. Sim, mas para aquele tipo de plástico, aquele plástico transparente, tem que acumular uma montanha daquilo para poder a reciclagem ser economicamente viável, né? E a reciclagem é um negócio econômico. Não, e tem uma coisa que é muito engraçada que eu aprendi até recente. Não sei se até você estava junto numa das viagens da Treehouse. Numa plantação de café, eles colocam esses garfinhos de plástico, até mesmo o pratinho de plástico, eles penduram nas árvores, porque aquilo evita praga de vir. Então, é muito engraçado essa conexão, porque é uma praga contra a outra. Então, para a gente entender assim, o nível da praga que ela é no mundo. Eu até trouxe aqui várias coisas para mostrar de como a gente consegue usar outros resíduos e outras maneiras da gente não precisar do copinho, do inho, do plastiquinho, do pratinho, do garfinho, de todos esses inhos aí, que são realmente uma praga pra gente. Eu acho que eu posso mostrar aqui, ó. Peraí. Não, e é muito louco quando a gente pensa que, por exemplo, um copinho descartável, o tempo médio de uso de um copinho descartável é tipo de 20 e poucos segundos, né? Quando Segundos, não né? bebe aquela água devagar e ficou então a festa inteira com um copo de plástico da cerveja na mão, ou o copo do refrigerante a festa inteira na mão. Mas mesmo assim, para você pensar num uso de horas, e você pensar em todo o processo de produção, depois pensar em todo o processo de descarte, mesmo a própria reciclagem, a gente pensa, nossa, será que realmente valeu a pena, né, gerar aquele resíduo, né, depois assim de tanto tempo? Então a gente tem que ter também cuidado. Se pensar na vida daquele plástico, né, Agatha, tipo, quanto tempo demora mais ou menos para produzir um pratinho? Vamos colocar um garfinho, que ele demore aí 5 a 10 minutos. Tá, aí aí tem que esperar a quantidade lá de 100 garfinhos para se unirem e irem para dentro de um outro plástico. Mais o quê? Mais uns 10 minutos. Aí tá, ficou pronto, tá lá no fornecedor, né, na pessoa que produz. Alguém tem que ir lá comprar e aí vai um caminhão entregar para a distribuidora, né, vai entregar para as lojas. Enfim, ela levou aí pelo menos uns 2 dias ou mais. 2 a 3, 4 dias. E aí chegou, você tá lá na festinha de aniversário, não sei o quê. Cara, você colocou na mesa, fez todo aquele ciclo gigantesco, né? Aquela passagem inteira. Chegou na mesa, você comeu um pedaço do bolo e foi pro lixo. Tipo, não durou nem 1 minuto a utilização daquele lixo. Horrível isso. Então, cara,
É surreal pensar nisso. É bizarro. Tipo, E aí pra acabou a que festa, existe, né? pega, joga tudo aquilo. Ah, Pronto. não! Não é meu mais. Show. Tipo, não Minha é casa tá meu, é limpa. limpo. Minha consciência tá tranquila. Pronto, chega. Fora. É. Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse caminho, sabe? Porque é triste, realmente. Se você for colocar não só no papel, mas se você for contar todas essas histórias, a pessoa vai falar, meu, isso não é. Tipo, é a última coisa que a pessoa vai se importar. Eu tô indo no aniversário de pessoa X. Tipo, o que eu tenho a ver com o lixo que aquela festa vai gerar? Sabe? Por mais que eu tô comendo o bolo da festa, mas assim. É sua responsabilidade também, sabe? E é triste isso, a gente vê que a gente chegou nesse ponto com tanta que o ser humano é tão criativo, tão inteligente, enfim, tão tecnológico e cria tantas coisas incríveis e ainda não teve a capacidade de. Eu acho que, na verdade, a gente até já teve a capacidade, porque antigamente eram pratinhos de papel, né? Que eram muito melhores. E aí veio esse de plástico. Assim, É. a troco do quê, né? Tipo, porque o de plástico não fica molhado. Acho que não é bem por aí, sabe? É uma Existem outras maneiras. praticidade, né, que a gente quer É o, também. é o prático que veio para acabar com tudo, né? Ó, eu trouxe aqui vários exemplos. Isso aqui é um cotonete que já está vendendo em várias lojas. Você acha, em farmácia, no Pão de Açúcar. Não é caro, é mais barato do que o de plástico. Ele é de papel, ó. É fantástico. Agora eu uso até feliz o cotonete. Há muito tempo eu parei de usar por ser de plástico, agora eu uso feliz. Aqui, ó, canudinho, para quem gosta de tomar água de coco, gosta de tomar as bebidas, né, no canudinho. Esse garfinho aqui tem várias opções dele. Isso aqui, na verdade, é um garfo super antigo que o meu namorado achou em casa e a gente está reutilizando. Mas vem, ó, tipo, né, outros garfos em outras coisas que a gente pode andar com isso. Eu ando com os meus aqui nessa bolsinha. A escova de dente é uma coisa que, cara, eu não consigo mais comprar escova de dente de plástico. Eu só estou usando essas de bambu, porque eu fico pensando, eu tenho que trocar a escova de dente pelo menos a cada 3 meses. Então, ó, essa aqui é da Colgate, você já acha, ela não é cara, ela é mais barata do que várias outras. Ela é ótima, super funciona, tem já algumas opções, sabe? Tipo, você consegue achar algumas opções já no mercado. Isso aqui é um copinho também que eu ganhei num casamento, e ele é ótimo, mas também já tem várias opções, tipo, tem aquele menos um lixo, que você consegue abrir e fechar, inclusive eu tenho ele aqui, eu posso pegar ele aqui para vocês verem. Aqui é uma sacolinha, tipo, para substituir a tal da sacolinha que a gente sabe que não é reciclável, né? Eles falam que ela é reciclável, mas acho que a Agatha pode falar sobre isso, que essa sacolinha aqui, ela não é reciclável. E a gente... Só para Fala falar aí. da sacolinha, é o seguinte. A tal da Inha. Quando surgiu, né, essa campanha toda para que as sacolas sejam assim biodegradáveis que eles chamam, foi assim uma grande controvérsia, porque os donos, né, das cooperativas, o pessoal que reciclava sacola ficou desesperado, porque não tem como você reciclar uma sacola que tenha uma parte de origem vegetal ou que tenha um aditivo para ela se decompor mais rápido. Tanto que você pegar essa sacola de mercado e colocar algum objeto dentro, uma roupa dentro, deixar lá no armário guardada, você vai perceber que ela vai começar a se dissolver ao longo do tempo. Então, isso inviabiliza a reciclagem dessa sacola. Se ela for parar no mar, né? Assim, antes de a gente pensar na biodegradabilidade ou enquanto vai se dissolver mais rápido do que o normal, porque em 4 meses já se dissolve. Gente, em 4 meses, tanto animal já colocou aquilo para dentro, já fez tanto mal. E sem contar que quando se dissolve não vai se mineralizar totalmente. Ela vai se tornar microplástico mais rápido. Então, para essa sacolinha, ela vale muito a pena no cenário de quê? De aterro sanitário, num cenário de lixão. Aí, assim, ela é linda, né? Que é a nossa realidade.
aqui que a maior parte do nosso resíduo vai ser destinado para um lixão para aterro sanitário. Então, assim, o ideal mesmo é evitar ao máximo, né, o consumo dessa sacolinha e na hora de destinar quando você sabe que aquele lixo vai parar em um aterro sanitário ou, dependendo do local que você more, em um lixão. Mas o ideal mesmo, até mesmo para os produtos, né, que a gente vai colocar para reciclagem, o melhor cenário é produtos soltos, assim, que você vai conseguir chegar, pegar a sua lixeira, já que tá tudo limpinho, né? Vai pegar a sua lixeira e vai virar numa lixeira grande. Então, assim, esse é o melhor cenário. Mas tem cooperativas, tem lugares que estão pedindo para colocar pelo menos num saco transparente que seja reciclável, que não seja biodegradável, nem que se degrade mais rápido. Até mesmo com essa palavra biodegradável, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque não necessariamente um produto biodegradável tem que ter cuidado com greenwashing, que a gente acha assim, nossa, esse produto ele é sustentável, então eu posso usar ele à vontade, né? Não, a gente tem que ter cuidado que o biodegradável ele pode se tornar, no final das contas, microplástico. Uma coisa que é compostável, como uma sacolinha que eu vi, que até a gente pegou naquele festival aqui em Niterói, essa, por exemplo, ela é compostável. Então, se você encher ela de matéria orgânica e colocar ela na terra, ela vai virar terra, né? Que ela é feita 100% de mandioca. Então, sim. Mas aí um produto compostável é aquela coisa do copinho de mandioca. Se ele for para um aterro sanitário, ele vai demorar muito mais tempo para se dissolver do que ele indo para a terra, né? Então, um produto compostável, o ideal mesmo é que ele vá para a terra, que ele vire compostagem, né? Eu acho que ele vire composto isso no final. acho que isso é o mais incrível, né? Por exemplo, para mim, isso eu vejo como uma tecnologia, uma coisa que está vindo para nos ajudar, enfim, para trazer mesmo essa conexão do ser humano com o meio ambiente, com a natureza, com o que a gente veio de, né? E acho que isso aqui, ó, ele nada mais a gente vai ter a certeza do que esse plástico, ó, ele é um plástico, ó, ele é ótimo, ele é super, eu tenho usado em casa. Só que como eu faço a composteira em casa, eu acabo não usando tanto ele. Eu até uso ele para, por exemplo, o lixo mesmo, que eu sei que vai para o aterro, eu uso ele. Porque em casa eu faço a composteira, né? Eu separo, ó, minha composta tá aqui, bonitinha. Eu guardo ela nesse resíduo que veio o açaí. Eu acabo aproveitando, enfim, tem milhares de maneiras que a gente pode armazenar esses alimentos sem trazer bichinho, sem ter problema nenhum. Ó, isso aqui é super vedado, fica super bem armazenado aqui em casa, não traz nenhum problema. E assim, essa sacola, você ter a certeza que vai ser menos um resíduo como esse aqui, que eu sei que talvez um animal vai pegar, que nem a Agatha falou. Eu acho que traz uma tranquilidade, né, e menos um peso na consciência muito maior. Então, acho que isso é fundamental da gente começar a trocar, sabe? A gente está vindo aqui falar para vocês justamente são pequenas atitudes que a gente consegue trocar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Ó, aqui é uma sacolinha que, tipo, eu ganhei, mas cara, o que mais você acha são coisinhas assim. Isso aqui também, muitos supermercados já tem, não custa nem mais de R$1. E, tipo, é uma sacola ótima. Ela, tipo, eu já usei várias vezes, por isso que ela já tá até detonada. Mas ela ainda dá para usar, assim, ainda vive mais um bom tempo. Enfim, eu acho que são essas pequenas atitudes que a gente precisa, sabe, reavaliar, repensar, e acho que a gente está num momento excelente para isso. Aqui também eu trouxe uma embalagem que um amigo meu que tem o vegano aqui no Guarujá, ele está entregando nessa embalagem. Quando eu vi, eu fiquei até meio assustada. Não, porque eu jurava que era isopor. Eu falei, cara, isso é isopor, né? E quando chegou aqui em casa, Juri, ele entregou, eu até guardei, tipo, ela tá meio sujinha, mas não tá. Cara, isso aqui é papel, gente, e a comida fica e não estraga, sabe? Tipo, esse é um ótimo exemplo.
Não, é um ótimo exemplo. É assim, é uns centavos a mais, mas você está fazendo um bem danado para você e para o meio ambiente, sabe? Para o próximo e para onde vai parar isso daqui. Isso aqui eu estou reutilizando até para alimentar os animais de rua. Então, tipo, ele não está sendo lixo, ele está sendo usado de novo, está sendo reutilizado. Ele está com isso aqui, mas não é nada demais. Enfim, olha, ele praticamente dá para ser reutilizado. Então, eu acho que, porque sabe, às são vezes coisas... dói muito. A gente, assim, tenta buscar uma comida vegana ou totalmente orgânica e tudo, e na hora da entrega, quando chega naquele isopor, é tão desesperador, aquilo porque você tenta fazer é o tudo fim. certo, aí chega no isopor, aí bate aquele desespero, mas isso tá mostrando que realmente, sabe, existem soluções, a gente tem que buscar, a gente tem que divulgar, a gente tem que falar enquanto consumidor mesmo. E, assim, uma coisa muito importante, quando você estava mostrando o canudinho, que me veio, assim, que a gente precisa falar, que a gente tem que entender que não é porque a gente está usando uma coisa mais sustentável que a gente precisa usar muito daquilo. Né? Porque, por exemplo, o canudo. Eu conheço pessoas que acabaram tendo um canudo de vidro, um canudo de bambu, aí tem, né, um canudo de metal, mas aí tem um canudo de metal que você vai usar para caipirinha, tem o próprio milkshake, aí tem aquele para água de coco, mas aí tem um que é mais virado para a direita, aí tem aqui um jeito, outro aquele outro. Então a gente também tem que repensar o nosso tipo de consumo, né? Para que a gente precisa, às vezes, vários, né? Para que a gente precisa de ter um roupinho dobrável que combine com cada roupa, dando um exemplo. Eu mesma me peguei, assim, uns anos atrás, pensando assim, nossa, eu vou fazer um aniversário, e eu vi um canudo de papel metalizado, e aí meu impulso foi, que legal, papel eu comprei. Depois eu fiquei pensando, caramba, papel metalizado, dourado, caraca! Isso tipo, pior do que um canudo de plástico. Se eu botar isso na composteira, eu vou intoxicar as minhas. E aí eu gosto de... nem a purpurina do carnaval, que falam que não tem problema nenhum. Imagina. Então, aí hoje em dia eu tenho eles, né? Eu deixo eles assim de enfeite na minha mesa para sempre ficar lembrando, olhando para aquilo e lembrando que eu tenho que também questionar as soluções sustentáveis. Porque, por exemplo, aquele copinho do Menos um Lixo, ele é uma ótima solução, mas ele tem que se tornar herança para os seus filhos, porque se você descartar, mesmo se você colocar para reciclar, ele não vai ser reciclado, porque ele é um plástico específico que precisa de um processo de reciclagem para aquele tipo de plástico. E é difícil a gente ter um acúmulo suficiente daquele tipo de material para tornar a reciclagem economicamente viável. E quanto mais colorido, mais difícil é de reciclar, né? Então a gente tem que ter todos esses tipos de cuidado. O nosso canudo, assim, de metal, ele é para se tornar herança para as próximas gerações, né? Para a gente ter vários de uma coisa só, porque aquela coisa é ecocopo. Ecocopo, então, é um ótimo exemplo, porque se a gente deixar, daqui a pouco a gente está fazendo coleção de ecocopo, porque cada vez que você vai no lugar, não quero pegar o plástico, então eu pago um pouco mais caro para ter aquele ecocopo, vou num evento, ganho um ecocopo, vou numa festa, ganho um ecocopo, aí você acaba tendo coleção de ecocopos em casa. Sendo que você pode muito bem carregar o seu, né? Sabe? Não, exato. E também, assim, e eles são coloridos. Ou seja... que também não acabam não tendo um fim. Porque quando você vai visitar, assim, uma cooperativa, ver eles separando, quando é muito colorido o plástico, às vezes fica ali, há séculos. Por isso que é importante ter a nossa garrafinha. A gente não precisa necessariamente... minha garrafa já tá toda detonada, coitada. Isso que ela tem 1 ano. Mas, juro, ela é a minha escudeira fiel aqui. Eu ando com ela para cima e para baixo. E, assim, é uma maneira que você encontra, tipo, é só um copinho. No final do ano, você deixou de usar... Cara, foram mais de 365 copinhos. Foram mais de 365 garfinhos. E mais de 365 canudinhos. Então, quando a gente faz a conta final, vale a pena, sabe? Vale o nosso... Acho que é um esforço, é um cuidado maior que a gente tem com o meio ambiente, conosco, com o nosso futuro, com o que a gente quer deixar para essa nova geração que está vindo, sabe? Eu acho que isso é o principal, é o ponto principal nessa questão. E não querendo dizer, é aquela eco chata, né?
querendo ser ecossustentável e não sei o quê. Eu acho que não, acho que a gente teve uma fase que foi muito peculiar. No início nós pensávamos muito nisso, né, na questão do lixo, a gente retornava a garrafa de vidro, não era gerado tanto lixo como é gerado hoje. Hoje em dia, por a gente viver numa sociedade totalmente consumista e assim, extrema para tudo, a gente acabou chegando nesse ponto, né, de não ter mais essa conexão com o nosso todo. Isso aqui faz parte da gente. A gente depende disso para se alimentar, para tudo. Então, por que não cuidar um pouquinho mais dessa parte? E aí acho que uma última coisa que eu trouxe aqui, que eu queria falar até para as meninas, uma coisa que eu nunca tinha testado e foi super legal, queria indicar essa marca. Não estou fazendo propaganda, nem mexendo nem nada, mas eu comprei essa calcinha que ela já é uma calcinha absorvente, chama Pants. Eles entregam em casa e, cara, é super lavável, a mesma coisa tipo fralda como fala? Reciclável não, né? Mas Reutilizável. Reutilizável. Enfim, eu acho que é uma coisa também da mulher estar mais conectada com a sua lua, com o processo que a gente vive, e isso é bem interessante. Eu acho que é uma fase que nós mulheres não temos como escapar, e enfim, eu acho que pode ser também aí uma opção de não utilizar o absorvente, que é outro lixo, assim, que, meu... Ah, Jesus! Se contar o que um dos piores lixos que vão para o lixão é fralda e absorvente. Sendo que o nosso sangue ele deveria voltar para a terra, né? Então eu acho que assim, é um sangue é uma muito loucura nutritivo. pensar Sem que querer, a gente já que a gente está falando aqui, somos mulheres, estamos falando sobre a nossa lua, o sangue é muito nutritivo, né? Então, por exemplo, eu aprendi numa época que eu morava no Mecovila, lá na Bahia, sobre como é importante também colocar esse sangue de volta na terra, nas plantas, porque ele também funciona eu como acho um que fertilizante. Então, é muito, muito é nutritivo um outro mesmo. assunto, assim, a gente pede licença para os homens que estão aí nos assistindo, mas, assim, é um outro assunto que também é importante. Todos nós somos feitos de sangue, né? Acho que faz parte de nós, e, assim, de que maneira que você retorna isso para o meio ambiente? Você vai retornar num plástico que vai demorar 1000 anos para se decompor, ou você vai fertilizar e vai fazer o contrário, alimentar a planta ou o que quer que seja onde você for colocar aquilo, né? Então, enfim, isso aqui é uma outra maneira. Eu acho que existem várias maneiras hoje em dia. Tem o copinho, tem essa calcinha absorvente. Enfim, acho que cada mulher se adapta a uma coisa. Acho que a gente tem que buscar essas vias, né, de mão dupla que eu acho que o mercado também está começando a se conscientizar mais e está nos fornecendo tudo isso. E é isso, e se informar. Eu acho que, queria indicar aqui também esse livro. Uma vida sem lixo. É da Cristal Muniz. Cara, tem muita coisa legal aqui, ela fala cada coisa. E assim, o mais legal é que ela traz de um ponto de vista que nada é lixo, nada, assim, tudo se reutiliza, principalmente os alimentos. Ela dá umas receitas, por exemplo, com casca de banana, com mamão, né? Vocês devem conhecer o chá da casca do abacaxi, que é maravilhoso. Enfim, tem receitas assim incríveis que a gente pode fazer, e inúmeras maneiras aí da gente estar conseguindo mudar essa nossa realidade. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo aqui, né, Agatha? E assim, às vezes as pessoas começam a ver todas as coisas que podem ser feitas, né? E bate aquele desespero, meu Deus, eu nunca vou conseguir, é muita coisa para pensar, é absorvente, é escova, tal. O que a gente faz então, né? Calma, gente, calma, aos poucos. Inspira, respira, com toda tranquilidade, amor do mundo, começa o seu processo de autoobservação.
Até a Vicky, né? Até a Cristal, né? Ela fala um pouco no livro é, sobre isso também, para observar qual é aquele resíduo de cada dia, qual que é o resíduo que você mais utiliza. É o cafezinho do trabalho, que você não tem sua própria caneca e você precisa tomar? É aquele suco de laranja que você toma assim que sai de casa, já olha, já compra o suco. Qual que é o resíduo de cada dia? É esse o primeiro que a gente tem que mirar e eliminar, né? Aquele que está em excesso Começar sempre. por aí, né? Colocar um foco e assim, não é querendo. Aqui a gente deu várias opções, né? A gente está dando. Eu quis dar até o máximo de opções para vocês verem que às vezes vocês podem começar com uma dessas coisas, não precisa começar com todas, até porque eu não comecei assim, eu comecei bem devagar, eu fui, né, criando uma consciência, entendendo o que é o que eu estava fazendo e por que que. E vai chegar um momento que você vai ver que o seu coração vai falar mais forte, vai falar, não, isso faz sentido para mim, isso vai ser melhor para o meio ambiente, isso vai ser melhor para o destino disso daqui. E assim você vai ganhando confiança também do que é. Eu acho que não existe certo e errado, porque, né, existe muito a condição da pessoa que ela vive, mas eu acho que essa consciência, ela cabe a todos, e cabe a todos atingirem isso, né, e é o tempo, a gente querer, a gente se interessar também, eu acho que a gente está num momento excelente para isso, a gente olhar para aquilo que a gente traz para dentro de casa hoje em dia, eu acredito que todo mundo aí deve estar fazendo esse protocolo de ir no mercado, traz as coisas para casa, lava tudo antes de guardar, porque acha que o vírus pode estar ali. Enfim, eu acho que do mesmo jeito que ele pode estar ali, ele também pode sair da tua casa, não esse vírus, mas um outro vírus que vai gerar uma outra coisa. E é assim que é o fluxo da vida, né? Nós somos feitos de bactérias, de vírus, de tudo. É mais um vírus novo que está aí, mas assim, ele veio também para nos mostrar outras coisas. E eu acho que essa questão do lixo, ela, se não dizendo, ela é uma das mais importantes. E o quanto isso também reverbera, né, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E tem uma frase que fala assim, que eu acho muito incrível, que às vezes tem nas lixeiras na rua, que é assim, o lixo que você joga pode não dizer nada, mas ele diz muito sobre você. Tipo, para mim essa frase é assim, ela é matadora, sabe? Ela fala tudo, porque total, eu acho que o lixo é nosso, é nossa responsabilidade, é nosso dever de encaminhar ele para o lugar certo. E assim, a gente sabe que esse lixo aqui, ó, que eu mostrei aqui, isso aqui é terra. Isso é uma coisa preciosa. Isso aqui. E muito fértil. E muito fértil, mais fértil do que muita terra aí que as pessoas, enfim, colocam as coisas. Então, isso aqui eu posso dizer que vale ouro, porque a gente pode. Dessa terra a gente pode plantar outras coisas que a gente vai se beneficiar, que vai beneficiar o nosso corpo, enfim. E acho que era legal a gente até finalizar, Agatha, não sei quanto tempo que a gente ainda tem aqui. A gente tem mais uns 3 minutinhos. Né? Eu acho que era legal a gente até comentar do projeto do Felipe, um amigão nosso da Ecolocal do Brasil, a gente comentar, enfim, de algumas coisas que estão rolando agora. Ele está fazendo um projeto em que ele coleta o lixo reciclável, enfim, para instituições, projetos, empresas. E assim, ele tem até um projeto também que não necessariamente aquele lixo que vai ser reciclado, vai ser muito reciclável de fato, porque até coletado na praia, que é um que vale muito menos, porque já está sofrendo aquele processo de decomposição, já está sofrendo o intemperismo, o desgaste do sol, do mar. Então ele consegue transformar isso em um material, né, que assim não teria nenhuma validade econômica, consegue transformar em produtos, em brinquedos, né? Brinquedos para as crianças. Então, eu acho esse projeto fantástico. E tem inúmeros projetos acontecendo, eu fiquei sabendo de outros também, mas esse é um que está bem perto aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
ele tá vindo buscar em vários cantos e ele leva lá para, né, para a indústria dele, ele consegue transformar esse lixo, esses resíduos em brinquedos. Então imagina que legal. Você tá coletando lixo que iria supostamente para um lixão, para um aterro sanitário, Não, sem ele faz sujar muito nada. projeto de coleta de resíduo, assim, na praia mesmo, de lixo na praia. É, Então, aquele lixo, assim, que já tá sofrendo bastante, né? E que provavelmente exatamente. vai causar um estrago. Então, é um lixo que, É, assim, é muitos colocar o catadores nem Brasil. querem. Muitos catadores nem querem, porque na hora de vender uma garrafa PET que já tá cheia de musgo, que já tá toda detonada, não tem muito valor econômico agregado. Porque a gente também não pode ficar sempre romantizando só a reciclagem, né? A reciclagem é um negócio, ela precisa pagar funcionários, pagar as despesas. Então, eles vão realmente focar no resíduo que vale mais. E o Felipe, ele consegue criar toda uma cadeia de valor para aquele resíduo que não teria tanto, né? Então, isso que é o É. mais interessante. Acho que, assim, dos projetos que estão acontecendo agora, eu sei que um é esse, outro, o Instituto Elos aqui de Santos, né? Eles estão também fazendo, vou colocar Elos Instituto só para ficar salvo. Eles estão também cadastrando as pessoas no CPF, e aí com isso, no CPF da Nota Fiscal Paulista, né? Isso aqui é mais em São Paulo, acho que não tem aí no Rio de Janeiro, não sei como é que é. E aí esse valor que entra para essa nota fiscal, eles estão revertendo em cestas básicas para as famílias, eles já conseguiram ajudar muitas famílias aqui, já teve um valor assim incrível, exorbitante de doações e está super funcionando, então acho que é legal a gente compartilhar, enfim, as ações que eu sei que estão acontecendo aqui próximo a mim e que são pessoas de confiança e que eu sei que estão ajudando aí outras pessoas. Gente, isso é bem incrível. É. E é isso. Então é Vamos isso, deixar, vamos deixar vamos salvo. deixando a salva aqui, né? Eles podiam também depois colocar no IGTV. Vou ver se eu Sim. consigo fazer isso. Meu primeiro live É, da vida é faz esse, a tempo para não perder. né? Então, assim, foi um prazer trocar essa ideia aqui com você, Mi, e com todo mundo que parou um Apareceu. pouquinho aí na sexta-feira à noite para escutar a gente. E É, espero que a gente possa ter plantado alguma sementinha aí na cabeça de vocês. E assim, não é um processo fácil, né? Essa transição sustentável. Então, sempre que puder recusar todos os descartáveis, melhor. Ah, beleza, vai fazer um exame de sangue. Que bom que é descartável, né? Tô no hospital, que bom que é descartável. Então, nesse momento, o descartável realmente é um presente. Mas aqueles desnecessários, principalmente micro lixos, como a questão daquela espátulazinha de mexer café, elimina total da sua vida e vai tentando eliminar o máximo que você puder. Então é é. isso, gente. Um super Beijo. abraço, um ótimo final de semana para vocês. Beijo! Beijo. Adorei.